Para você que nos acompanha na Web TV Undime Bahia, estamos finalizando a nossa cobertura mais que especial, direto da capital baiana, Salvador, desde quarta-feira, portanto hoje, sexta-feira, a cobertura do seminário da União dos Conselhos Municipais de Educação. A Undime Bahia realizou nestes 3 dias esse seminário, recebendo aí representantes dos 27 territórios de identidade. Realizamos ao lado do Iago Lázaro, aqui imagens do Iago Lázaro, sou Magno Bastos. Foram 48 entrevistas realizadas que você confere os melhores momentos a partir de agora nesta cobertura especialíssima. Todos os detalhes lá no nosso Instagram, também no canal do YouTube Undime Bahia Oficial e, é claro, aqui na Web TV Undime Bahia, também no YouTube, os melhores momentos, além das matérias escritas em www.undimebahia.com.br. Até a próxima, com a graça de Deus, nós seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso. É o encontro que reúne todos os conselheiros da Bahia e onde a gente pode comemorar todas as nossas conquistas, as nossas vitórias, através dos nossos municípios, dos nossos gestores, da nossa secretária de Educação, Zilda Cerqueira. E eu sou muito grata a todos vocês por estarem aqui nesse momento tão grandioso e muito feliz. Esse é um espaço que a gente vai reforçar e fortalecer ainda mais o regime de colaboração, as pactuações entre Estado e município, e eu não tenho dúvida nenhuma. A gente tem muitas tarefas para frente agora, a partir desse momento da posse, com a implementação do Sistema Estadual da Educação, com a construção do Plano Estadual da Educação e dos planos municipais. Então, um dia histórico para a educação da Bahia. E um encontro com um tema tão importante, que é esse olhar dedicado para o planejamento participativo, para o engajamento da sociedade, numa pauta que é tão importante, que é a educação, que é sobre a vida das pessoas, que fala sobre a vida das pessoas. E a gente tem ainda, depois de tudo isso, que comemorar os dados de alfabetização do estado da Bahia, que a Bahia, né, é o estado que mais cresceu no indicador de alfabetização aí, 19 pontos de crescimento, ultrapassou a meta do Ministério da Educação, a meta estipulada para a Bahia era de 50%, a Bahia alcançou 55%, e isso fruto dessa relação do estado e município, dessa parceria fortalecida, das mãos dadas, porque a educação a gente faz assim, no coletivo. A gente está num momento extremamente decisivo para os destinos do país. E neste momento nada mais justo do que a gente colocar a educação na centralidade das discussões, principalmente neste momento em que a Bahia começa a demonstrar que os investimentos que estão sendo feitos estão dando resultados extremamente positivos, e a gente nota que mais do que nunca investir em educação é o que dá o retorno social de maior magnitude. E isso nós não temos dúvida de que este é um momento no encontro da Undime em que esses debates vão ser aprofundados, vão ser melhor apropriados e, claro, compartilhado com todos aqueles que estão aqui presentes, participando do encontro que representa o estado da Bahia como um todo. O Fórum da Undime, que é sempre um movimento privilegiado para a gente discutir regime de colaboração, e nesse momento tão estratégico de falar de sistema, de falar de novo plano de educação. Então, essas pautas importantes que marcam a vida do município, e o Estado está aqui para apoiar, para fortalecer esse regime de colaboração. O comitê é parte disso, então a gente está aqui no movimento muito de celebrar também os resultados da alfabetização. A gente está com o resultado fresquinho da alfabetização, que é a prova de que quando o Estado, União, município se une, a gente transforma a educação. Estamos aqui, né, representando o município de Sátiro Dias. Eu, enquanto secretário de Educação do município, trouxe meus presidentes de conselhos, trouxe do CACS Fundeb, do CAI e do CME. A gente acredita, né, que a escuta ativa, o regime de colaboração, que as políticas públicas têm que ser dialogadas com os conselhos, com os órgãos de controle, porque é assim que se busca uma educação de qualidade para todos nós, né? É fundamental este evento aqui, pois será discutido aqui questões extremamente relevantes, e da qualidade das discussões aqui, nós teremos a qualidade dos nossos planos para a próxima década. Então, quero parabenizar mais uma vez a todas as instituições presentes, todas as pessoas presentes, e dizer que a educação é um direito de todos, e ela tem que ser suprapartidária. Nós temos que fazer um pacto nacional pela educação, a educação democrática e universalizada. O mês de março, um mês extremamente produtivo para o Conselho Estadual de Educação. Nós tivemos o recredenciamento da nossa UFES, a querida e potente UFES, que demonstrou que mesmo pelo período avaliado tendo passado por tantos problemas, né,
tivemos uma pandemia, tivemos um governo que desestruturou a educação, a cultura e a ciência, ainda assim ela se mostra forte. Ontem acabamos de credenciar uma escola de governo de segurança pública, com uma demonstração e uma atitude do governo que revela que quer uma segurança pública com capacidade de planejamento, de estudo, de ciência. E hoje estamos aqui na possibilidade de pensar esse desenvolvimento dos planos decenais com a notícia alvissareira da publicação ou da aprovação do Plano Nacional de Educação pelo nosso Senado, que agora vai para a sanção do presidente. E na perspectiva também hoje da entrega de 2 resoluções do nosso Conselho, né, Educação Hospitalar e Domiciliar, e também a da educação midiática, com a perspectiva também da utilização da inteligência artificial. Então é um período de muita produção, alegria dessas entregas para a Bahia. Esperamos que a gente contribua com o processo da educação do nosso estado. A gente vem nessa construção desde a Conferência Nacional. O presidente Lula sinalizou da necessidade da participação social na construção desses planos. Isso fortalece o diálogo participativo, a construção e a identificação das principais lacunas na consolidação do direito à educação e como a gente precisa construir políticas ouvindo a sociedade e sinalizando compromissos com a sociedade. E esse plano reflete essa construção. Então, é uma grande vitória para a educação brasileira, a aprovação hoje lá no Senado Federal, agora segue para a sanção do presidente Lula, do Plano Nacional de Educação 2026-2036. Isso cria agora para a gente uma dinâmica que a gente já vinha construindo. A gente vem desde o ano passado fazendo um conjunto de agendas. A UNCM é muito feliz quando traz também essa agenda para o centro do debate, nesse encontro que a gente está, do encontro estadual. Quero aqui felicitar Giovanni em relação a isso, que é construir agora os planos subnacionais, plano estadual, planos municipais de educação. Não vou perder a oportunidade de, ao falar com os municípios, porque a TV Undime nos proporciona isso, né? Chegar aos dirigentes municipais, chegar às equipes técnicas, chegar à comunidade em cada município e território baiano, para dizer que o município que já estava imbuído dessa tarefa, porque fez audiências públicas o ano passado, fechando o ciclo de 10 anos seu plano municipal, fazendo o diagnóstico do que eram os desafios para a próxima década, agora se vê diante aí do que prevê o plano nacional, ter um período de 15 meses para aprovar seu plano municipal de educação. O que a gente convida o município é para fazer esse estudo aprofundado agora, do plano nacional que foi aprovado, de qual é a realidade do território, como é que esse conjunto de diretrizes, objetivos, metas e estratégias que traduzem o território nacional dialogam com a realidade local, aprofunde esse debate, acompanhe o processo que a gente está construindo de plano estadual de educação, porque a gente precisa criar essa articulação entre um diagnóstico nacional, um diagnóstico e um plano do território baiano, que precisa refletir também os municípios do nosso território e cada um dos respectivos territórios, até chegar no âmbito do plano municipal. Na verdade, hoje já é a terceira agenda que a gente participa aqui no Fiesta, junto com conselheiros, fechando o dia aqui com o encontro da UNCM. Um encontro importante porque vem fortalecer a educação. A gente no dia de hoje tivemos uma reunião com os membros da Secretaria discutindo o regime de colaboração, discutindo os resultados da alfabetização do estado da Bahia, que estamos fazendo uma grande comemoração porque saímos aí para 55% de crianças alfabetizadas, alcançando acima da meta. Então é um dado muito importante para os municípios e para o próprio estado da Bahia. Então é importante a gente estar discutindo isso. E num dia também muito feliz, porque a gente acaba de saber da aprovação do Plano Nacional de Educação, e isso impacta diretamente numa comissão que a gente também participou hoje, junto com a secretária Rovena, que é a comissão bipartite, que vai cuidar do sistema estadual de educação e que está aí já pronto, firme para ser aprovado pela ALBA também. Então é um momento importante para a educação da Bahia, muitas ações sendo desenvolvidas e a gente feliz por estar participando desse momento aqui, desse encontro com os conselheiros, mas também de outras ações para a educação do estado. Magno, hoje é um dia muito especial,
né, esse momento aqui onde a gente pode compartilhar de tantos saberes com essa instituição que é tão parceira da Undime, que é a UNCM. E também denotar, como você disse, ao longo da semana, muitas agendas representando a Undime e como isso denota a importância dessa instituição. O professor Anderson, como você mencionou, também com agendas, né, em Brasília, e eu nesse lugar de representá-lo também, e como é valoroso a gente ver os espaços que a Undime tem ocupado. Para vocês terem uma ideia, essa semana, Magno, foi reunião com a secretária para apresentar um documento que vai nortear para que a gente possa ter formação para as merendeiras escolares, quem trabalha com a alimentação escolar, para as secretárias escolares e já almejando também outros cursos, né? Depois a gente também participou de um momento, hoje também, inclusive, um pouquinho antes dessa abertura aqui, que foi um momento onde a gente foi, tomou posse de uma representatividade enorme, e nessa representatividade tem a Undime, que é para a construção do sistema estadual de educação, também olhando para o plano estadual de educação e para os planos municipais de educação. Então hoje é dia de celebrar essa instituição valorosa que é a UNCM, aí representada também pela professora Gilvânia, e que denota também a importância dos conselhos de educação dos nossos municípios. Como os conselhos são parceiros, a gente reforça muito isso. Os conselhos, quer seja o Conselho Municipal de Educação, o Conselho do Acompanhamento do Fundeb, o Conselho de Alimentação Escolar, todos esses conselhos são extremamente importantes para uma gestão de qualidade e para uma gestão participativa também. Magno, mais uma vez estamos aqui no encontro da UNCM, no seminário estadual, reunindo aí mais de 300 municípios, 900 pessoas inscritas aí chegando ainda. Mas um momento que a gente está discutindo os planos nacionais, o Plano Nacional de Educação, nos sistemas, e coincidentemente hoje foi aprovado o Plano Nacional de Educação, o que mostra que nós acertamos na escolha da nossa temática. Entretanto, eu quero ressaltar que a nossa grande discussão é sobre a construção participativa dos planos. Nós queremos planos que realmente sejam construídos com toda a sociedade, com muita discussão, e hoje nos abrilhantou aqui o magnífico reitor da UESC com a palestra de abertura, trazendo os grandes desafios aí da educação brasileira, trazendo um recorte importante de reflexões que nos ajudam a compreender da sala de aula até a relação da universidade com a sociedade. De estarmos sendo aprovado o Plano Nacional de Educação, que é o tema do encontro da UNCM, que traz essa temática muito importante para que nós possamos também, junto dos conselhos, fortalecer essa rede e esse tema que é muito rico para todos nós. Um tema que traz para nós muitas metas, muitas estratégias, e que nós vamos estar debruçando sobre ele também. Olha, é um avanço enorme, né, para a nossa educação, a aprovação desse plano. É uma ansiedade também dos municípios, porque esse ano é o ano que a gente vai colocar a mão na massa de verdade, elaborar os nossos planos para os próximos 10 anos. Então é uma responsabilidade imensa, mas ao mesmo tempo nos dá essa autonomia de elaborar o nosso próprio plano, de falar da nossa gente, dos nossos alunos, fazer esse diagnóstico com os problemas que nós encontramos nos municípios. Mas sabemos que o trabalho é árduo, mas com certeza o produto final será muito significativo, porque vai sair das mãos de quem está lá na sala de aula, nas escolas, nos municípios, fazendo a educação. Então, um ponto muito positivo, Magno. Magno, esse momento é fundamental para a educação baiana, brasileira e principalmente castrovense, né? Então, o Seminário Estadual da UNCM é um momento de discussão, reflexão e de fortalecimento dos conselhos municipais de educação. E nós, como conselheiros, como educadores, nos sentimos bem representados, porque é daqui que sai toda a reflexão, toda consolidação das políticas públicas educacionais e principalmente das estratégias pedagógicas que nós criamos nos municípios. Então os conselhos, eles são os nossos parceiros e os responsáveis pela normatização de todas essas políticas. E é importante que um município que está lá no extremo norte da Bahia, na ponta do serviço, esteja na capital fazendo essa representatividade, trazendo suas experiências exitosas, compartilhando o fazer educação e, além de tudo, todas as normativas educacionais que nos dão uma segurança para uma continuidade de um trabalho. E a gente não mede esforços para estar aqui na capital, para acompanhar esses eventos, fazer essas agendas que são extremamente extensas, extremamente longas, mas nos enche de alegria
e de confiança em seguir fazendo a educação da Bahia cada vez mais forte, quando aqui estamos e hoje não sozinho, não uma andorinha solitária, mas com parceiros do município que nos ajudam, que nos dá força todos os dias para fazer uma educação cada vez mais forte. Sempre muito bom, Magno, por poder participar desse encontro, desse seminário. É para mim a segunda vez. Então nós estamos aqui representando o Conselho Municipal de Educação de Abaré. A gente está assim dentro das nossas competências, tentando desenvolver um trabalho com responsabilidade. Então assim, nós temos uma gratificação que a importância da UNCM no estado da Bahia, em todo o Brasil, é imprescindível. A UNCM nos auxilia diariamente, os municípios, através do Conselho de Educação, nos fornecendo as informações necessárias para que a educação caminhe e que nós tenhamos uma educação de qualidade e com apoio. Gilvânia, para a Bahia e para a gente, ela é muito necessária, precisa estar sempre presente no que é necessário para os conselhos. Esse encontro aqui da UNCM vem num momento muito especial de aprovação da lei do Plano Nacional de Educação, que é uma lei que estabelece objetivos, metas e estratégias para fazer com que toda a educação brasileira avance. A alfabetização das crianças, acesso a creches, formação de professores, pós-graduação, enfim, vai de A a Z. Mas todo o Plano Nacional de Educação não pode ser uma lei que fica na gaveta. Ela tem que ser replicada com planos estaduais e planos municipais de educação. Esses planos, que também é uma obrigação de cada um dos municípios realizar, ele tem que ser um plano que seja apoiado na mobilização da sociedade. Senão fica um papel, né? Tem que ser uma coisa viva. E essa energia vital de uma lei municipal, de plano municipal de educação, que vai estabelecer objetivos, metas, como é que nós vamos ampliar as matrículas em creche, como é que nós vamos melhorar os resultados do ensino fundamental, como é que nós vamos, no nosso município, melhorar as condições de exercício do magistério, do professor e professor. Tudo isso são pontos importantes e que devem estar pactuados pela comunidade do município. Então é responsabilidade dos educadores, e em particular até dos conselhos municipais de educação, criar esse movimento vivo para que o plano municipal ele tenha realmente um efeito muito positivo para melhorar a educação. A gente sabe, quando melhora a educação, melhora o país, melhora o mundo, né? Que precisa ser um mundo e um país sempre democrático, desenvolvido, sobretudo um Brasil justo. Mais uma vez aqui nessa agenda da UNCM, uma agenda importante. Esse ano que a gente está aprovando aí o nosso Plano Nacional de Educação, no dia de ontem. E acho que a ciência e tecnologia como uma agenda importante, transversal, que pensa no desenvolvimento, é mais do que oportuno a gente poder estar aqui nessa agenda. Dar um abraço na nossa querida Gilvânia, mas pautando também aquilo que é importante para pensar a educação, o desenvolvimento do Estado e como é que a gente pode potencializar esses ambientes, né, da educação com a infraestrutura que o governador Jerônimo tem feito tão bem na Bahia com a secretária Rovena, como é que a ciência, tecnologia e inovação pode também adentrar nessa discussão, nesse debate que é para pensar a Bahia para frente, para o futuro. Eu quero agradecer essa oportunidade, porque o Ministério Público precisa dessa conexão com os conselhos municipais de educação, especialmente porque são eles os órgãos deliberativos, fiscalizadores, né, de toda a política municipal que é voltada ao direito à educação e à melhoria da qualidade da educação. Por outro lado, o Ministério Público tem várias demandas que podem ser implementadas nesse processo de ensino-aprendizagem, que é de nosso interesse, como, por exemplo, o combate à violência doméstica, que é uma realidade muito grave que nós estamos vivendo no país, né? A questão da proteção das crianças em relação às violências, e isso tudo vai ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Então, eu tenho muita gratidão aos profissionais da rede de Araci, que tem nos ajudado, né, enquanto Ministério Público, a construir protocolos e fluxos de atuação que protegem, né, que estão atentos, né, com olhares, com os ouvidos, com a capacitação da rede, com a interação da rede, né, que nos possibilita não só identificar os problemas, como também atender de forma pronta e responsável. Então, o Conselho e esses órgãos da rede são o nosso canal de comunicação e atuação lá no município de Araci. Eu agradeço muito por isso. Abraço, Magno, a você, a toda a Undime, abraço em nome de Anderson, né, toda a equipe Undime. Eu começo agradecendo a professora Gilvânia pela oportunidade de dialogar num encontro tão bonito, tão importante como esse. E ela me provocou com o tema da participação coletiva, da humanização, já que é um momento de construção
de semear, né, o futuro. Os próximos 10 anos está passando por aqui, né, da educação da Bahia. Então, eu me lembrei imediatamente de uma música de Raul Seixas, foi a que eu iniciei, uma música que canta assim: sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, sonho que se sonha junto, é realidade. Então, é sonhar junto, futuro, é plantar as sementes do amanhã, como diz Gonzaguinha também. Então a gente foi por esse caminho, não deixamos de falar da educação socioemocional, que tem que fazer parte desse planejamento, da educação inclusiva, da equidade. Foi um momento assim leve, descontraído, mas ao mesmo tempo a gente deixou também a mensagem de que a gente espera que entre essas sementes esteja ali a importância do ser humano, mais humano, sobretudo em um tempo em que a gente vê aí voltarem, né, tantas violências, tanta a misoginia, racismo, cada dia mais nas notícias. A educação é o caminho para a gente transformar as novas gerações, para a gente disputar essas gerações aí com essas redes sociais que vêm estimulando muita coisa ruim. Então eu agradeço, espero ter contribuído e dizer que é sempre uma alegria fazer parte dos momentos de construção coletiva da educação da nossa Bahia. Satisfação nessa tarde, a gente está participando, contribuindo, mostrando um pouco do que vem sendo feito no município de Ixabeira. Nós estivemos realmente em Brasília na segunda-feira, recebemos o selo ouro. É muito bom, né? Levanta a autoestima de toda a rede. Foi suado porque as evidências do CNCA foram muitas, mas a gente trabalhou arduamente para conquistar mais essa recompensa para o que tudo tem sido feito, né, lá no nosso município. Então estamos aqui, apresentamos hoje um pouco disso, das experiências exitosas que têm acontecido lá no nosso município. Sou de Cipó, paraíso das águas termais, não posso deixar de engrandecer a minha cidade. Estamos aqui nesse momento ímpar, buscando mais conhecimento para o nosso município, junto ao Conselho, para que a gente possa fortalecer os ensinos em Cipó, tanto o infantil, Fundamental 2, junto com a equipe, para que a gente possa levar esse conhecimento para os demais técnicos da educação. Saio da assistência, estou lá e tocar ao mesmo tempo, e na educação é um novo desafio para mim. E fui pega assim de surpresa e estou aí contando com a colaboração dos meus colegas, que sem ela a gente também não faz uma equipe, né? Então, todo evento que tiver e puder participar, eu vou trazer também a equipe junto para que a gente possa fortalecer cada vez mais o município. O Vale do Jiquiriçá, né, se fazendo presente aqui no encontro da UNCM e trazendo, né, a nossa presidente do Conselho Municipal de Educação, né, a vice-presidente também, a secretária executiva, está aqui com a gente, o Conselho do Fundeb também se fazendo presente. Mas, para além de tudo isso, Magno, falando da importância que é esse encontro para a formação dos nossos conselheiros, para a formação das pessoas que trabalham, né, que fazem papel importante, que é o controle social, que é a educação do nosso município e do nosso território. Então aqui eu já encontrei com diversos colegas aqui, né, tanto dirigentes municipais quanto conselheiros também do território de Vale de Jiquiriçá, e isso nos ajuda a fortalecer a educação dentro do território também. É a primeira vez como presidente do conselho, fui eleito no ano passado, no finalzinho do ano passado, mas já tive uma trajetória com a antiga presidente Andréia, né? Já estava conselheira então? Já era conselheira e trabalhava na presidência juntamente com a pessoa, com a antiga presidente, e já trabalhava como secretária executiva. Então eu já tinha essa convivência. Familiaridade com o dia a dia do conselho. Isso, aí como meus conselheiros escolheram a minha pessoa para fazer parte da presidência, para mim foi mais fácil porque eu já estava vivendo aquele momento ali com eles. E é muito gratificante fazer parte do conselho porque é uma luta diária, né? A gente tem várias políticas públicas para ser implementadas no município. A gente já implementou a educação integral, né? A gente está resolvendo questões da educação de jovens e adultos, que agora está tendo uma palestra aqui falando sobre isso, vasta, né? Da expansão, né, da política. Mas a gente tem que fazer essas coisas com responsabilidade, né? Porque a EJA é um direito, mas não é de qualquer jeito, não é isso? Então, a gente discute bastante, a gente reúne o conselho, as comissões, a secretaria está juntamente com a gente, né? Resolvendo algumas questões e a gente tenta cumprir, né, essas questões com responsabilidade, compromisso.
esses encontros muito importantes para a gente estar levantando o nosso conhecimento, fortalecendo também com outros municípios, fechando as parcerias nesse ano de construção do novo Plano Municipal de Educação, né? Então, com essa aprovação no Senado do Plano Nacional de Educação, e agora a gente volta para o nosso município na perspectiva da construção dos nossos planos municipais. Então, esse que acho que é o ponto primordial nesse encontro desse ano. Magno, é uma grande alegria nós estarmos aqui em Salvador participando desse encontro realizado pela UCM. O município de Ibiratá está presente. As políticas públicas têm que ser construídas de forma democrática. Então, nós estamos aqui participando desse debate pelo fortalecimento da educação pública gratuita, sendo realmente democrática, ouvindo a opinião dos 417 municípios da Bahia. A Secretaria de Educação do Estado está de parabéns, a UCM está de parabéns por promover um evento como esse. Nós estamos aqui tentando colaborar também, trazendo as nossas opiniões e aprendendo muito nesse compartilhamento de ideias que estão sendo debatidos pelos outros municípios também. Estamos aqui, eu e a Conselheira Municipal de Educação, onde a gente entende que o fortalecimento dos conselhos nos ajuda, como secretário de Educação, a estarmos assim garantindo as políticas públicas para uma educação de qualidade. E o tema aqui que é bem pertinente, que é a construção do Plano Municipal de Educação, visto que coincidentemente ontem foi aprovado o Plano Nacional de Educação, onde nós estaremos planejando nos próximos 10 anos o que nós pretendemos para a educação do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Porque traz os principais desafios do município no momento de construir seus planos municipais de educação. E esse encontro com conselheiros municipais potencializa a ação no município desse plano. Então, nós tratamos da educação infantil, da educação no campo, da educação de jovens e adultos, passando pela educação integral, que são temas que acabam se transformando em metas para os municípios, dentro dos planos. Então, eu considero que foi uma ação muito assertiva para capacitar os conselheiros, porque a gente torce que esses temas estejam presentes nos planos municipais de educação, porque o município precisa ter metas consolidadas e aí, quando você forma a equipe técnica da secretaria, os conselheiros, isso fica muito melhor. Os desafios só aumentam. Agora, com a aprovação do Plano Nacional de Educação, essa repercussão que a gente vai ter nos estados, teremos nos municípios, com a ampliação das metas, né? O último Plano Nacional de Educação dizia que nós precisávamos, no final da década, portanto em 2024, 2025, alcançar um número de 50% das escolas de tempo integral e 25% das matrículas. Nossos legisladores ousaram na meta e ampliaram essa meta para 65% das escolas e 50% das matrículas, com a meta intermediária com 5 anos, mas enfim, alcançando ao final dos 10 anos esse cômputo total de matrículas de estudantes. É muito bom porque aqui na Bahia a gente conseguiu bater essa meta, né? O estado da Bahia é o 4º estado da federação, ficando atrás, ao lado, né, de São Paulo, Pernambuco e Ceará, mas é o 4º estado da federação com o maior número de matrículas em tempo integral. E nós, enquanto Undime, estive lá, né, dialogando com todos esses sujeitos, com as pessoas que nos procuram para poder verificar como é que está a política nos municípios, como é que está a infraestrutura, como é que está o currículo, como é que está o alcance dessas metas. E aí a gente faz orientação, enquanto Renapet, né, da fortalecimento dessa política, como é que está as portarias, as leis, enfim. Então foi uma mesa muito estratégica, porque nós dialogamos com os conselheiros municipais de educação, compreendendo a sua importância para o sistema, de como nós vamos redigir esse próximo Plano Municipal de Educação. E aí a UNCM traz um debate, né, um tema que é muito parecido com o que nós vamos tratar daqui a 15 dias no nosso fórum da Undime, para pensar, né, a localização dessas pessoas, desses profissionais da educação, na construção desses planos decenais que vai nortear, né, o futuro da educação para os próximos 10 anos nos municípios. Então, foi de suma importância dialogar com diversos colegas sobre a educação de jovens e adultos, a educação infantil, a própria educação integral, que por si só é desafiadora.
Ou seja, não basta ampliar o tempo de 7 ou 35 horas semanais. O tempo é apenas uma estratégia. O que a gente quer alcançar é qualidade da educação, é estudantes com segurança alimentar, com segurança no transporte, e isso a Undime tem prestado, né, essa assistência técnica necessária para dar segurança aos nossos dirigentes municipais, e viemos aqui também trazer essa segurança para os conselheiros municipais de educação. Foi um dia muito importante, porque nós começamos pela manhã com uma mesa de gestão democrática, trazendo aí o presidente do Conselho Nacional de Educação, professor César Calegari, trazendo para nós a importância dos conselhos, os grandes desafios das diretrizes, mas também trazendo sinalizações importantes para que os conselhos possam atuar melhor em defesa da educação. Uma outra questão muito importante do dia foi que o professor César ele trouxe para a Bahia, produziu um material exclusivo para a nossa Bahia, fazendo um detalhamento dos recursos do Fundeb, as condicionalidades do VAA. A gente sabe o quanto é importante para nós a questão do financiamento da educação, e as verbas do Fundeb são verbas extremamente importantes para a consolidação desse direito. Em seguida, e à tarde, a gente teve aí também uma mesa com a professora Alda Pepe, trazendo aí discussões importantes com a promotora de justiça, a doutora Patrícia Severina, e nessa mesa a gente tratou também da questão do sistema, da questão dos planos, do papel dos conselhos, dos fóruns, com a presença do professor Danilo, e Danilo tratou da gestão democrática. Enfim, foi uma manhã primorosa, e à tarde não foi diferente, Magna. Começou com o Valnei José. Exato, à tarde a gente teve aí nossos diálogos musicados, né? A palestra show que a gente tomou emprestado da Undime. Aqui a gente é sempre um aprendendo com o outro, né? Copiando as coisas boas. E tivemos esse momento importante de falar da questão socioemocional, nesse planejamento participativo. Precisamos cuidar das relações. E em seguida nós tivemos aí um grande desafio, a mesa da alfabetização. E a gente sabe que saiu o resultado, a Bahia avançou nos percentuais, mas a gente não pode se desmobilizar, porque o resultado que nós buscamos é um resultado universal, mas sair de 36% para 55% é algo que precisa ser comemorado, principalmente o esforço dos municípios, o compromisso dos municípios, e aí eu traduzo esse compromisso dos prefeitos, prefeitas, das escolas, dos conselhos, dos fóruns, enfim, de todos os envolvidos nesse processo, que esse é um trabalho coletivo. O desafio da educação, ele não é um desafio de um só, é desafio de todos nós. E, finalmente, tivemos uma mesa que foi uma mesa desafiadora, a mesa das políticas, tratando de educação integral, educação do campo, a questão da educação de jovens e adultos, a educação infantil, que são temáticas extremamente... Exatamente, dos ribeirinhos. Essas temáticas para nós, e eu falei isso ao final, Magno, são temáticas muito importantes a serem pensadas no próximo plano, né? Elas, de certa forma, elas dão substância a tudo que nós estamos discutindo com relação ao direito à educação. Mas a mesa foi brilhante, a plenária também ficou até o final, e nós pudemos ali ter discussões extremamente aprofundadas e relevantes para que a gente possa planejar a próxima década. A EJA em si já é um desafio. A EJA é uma modalidade que ela tem como público os sujeitos que foram socialmente excluídos, né? Então a EJA ela tem um processo que é um processo de cidadania, já é um grande desafio, porque é você trazer esse sujeito para uma vivência de cidadania a partir da escolarização. Então é você propor um outro modelo de sociedade. E qual é o maior grande desafio? A gente tem um desafio etário, na verdade, na EJA. A grande população de pessoas não escolarizadas hoje, principalmente na Bahia, ela tem 60 anos ou mais. Isso mostra como, historicamente, a política de educação foi constituída nesse Estado. Então, o governo de Estado, a gente tem investido muito na recondução de uma outra perspectiva de educação, uma educação que a gente compreende que é ao longo da vida. Então, o desafio é ampliar esse número de matrícula, fazer com que, estimular o regime de cooperação junto com os municípios, porque a gente precisa fortalecer, chamar a universidade, chamar os conselhos, os fóruns de EJA, toda a comunidade geral, para de fato fazer com que a educação seja um direito. E a mesa de hoje foi muito representativa justamente por causa disso, porque a gente estava falando da educação básica. A gente teve toda a reflexão do ensino infantil, passando pelo ensino integral, passando pelo quilombola, campo, povos originários, ou seja,
ribeirinhas. Então, todos esses segmentos são segmentos também presentes na EJA. Então, a EJA meio que agrega todos esses sujeitos. Então, qual é o grande desafio? O desafio primeiro é fazer esse direito acontecer. A gente precisa que as pessoas acessem esse direito e, para garantir isso, precisamos também da permanência desses sujeitos. Então, precisamos de política de permanência. Hoje, no médio, a gente tem na EJA, que foi estendido para a EJA o pé de meia. A gente tem o Bolsa Presença do governo, que fortaleceu e muito, então a gente tem um crescimento de matrícula, mais de 120 mil matrículas na rede estadual, devido a grande parte de toda a aparelhagem de escola, de formação de professor, que a Secretaria tem investido, mas a gente precisa também que esse investimento chegue no município. A gente precisa que o município também tenha políticas de fortalecimento da educação, porque a gente precisa fortalecer o fundamental para que também o médio sobreviva. Então é uma cadeia que a gente precisa e fazer que seja realmente um país educador. Porque a educação ela não é restrita só à escola, a sociedade precisa ser implicada nesse processo. Gostaria de parabenizar a UNCM por esse encontro maravilhoso, justamente o encontro numa clada histórica que estamos vivendo, que é justamente a aprovação do PNE e construção do nosso PE e dos nossos PMEs. Trabalhar com o sistema, conselhos, é muito importante na questão de uma gestão participativa, de uma gestão democrática. E os planos decenais, a garantia da eficiência e da eficácia dele, justamente começa neste momento, que é no momento da produção. E essas orientações que estão tendo aqui no encontro, eles fortalecem muito, tanto o dirigente municipal quanto os conselheiros municipais. A gente tem que entender que nesse processo, você bem fala, os dirigentes municipais têm proporcionado aos conselheiros a presença aqui, mas não por um favor, e sim por um dever na garantia de uma gestão democrática nos seus municípios, de uma gestão que ouça todas as entidades, ouça as pessoas, porque para construirmos planos que a gente possa ter bons resultados, é justamente monitorar, avaliar, mas eu volto a dizer, gosto muito de frisar, a construção ela tem que ser coletiva, tem que ser por muitas vozes, pelas pessoas que recebem os nossos serviços. Os seminários estaduais da UNCM, eles têm uma importância muito grande na discussão da pauta da política nacional, né? E aqui na Bahia, é o quinto que nós estamos fazendo esse ano, assim, numa sequência de estados, e que traz uma discussão muito forte sobre o Plano Nacional de Educação aprovado essa semana, sobre o Sistema Nacional de Educação e, por extensão, os sistemas municipais de educação que vão ter que ser instalados no Brasil inteiro. Então é algo muito significativo para a educação brasileira como um todo. Eu diria que essa discussão da rede representada pela Undime e da legislação representada pela UNCM é algo que vai priorizar essas discussões até o final do ano. É no município que a educação acontece, mas ela precisa preservar a parceria com a universidade. E a universidade precisa da parceria, precisa dos municípios, inclusive porque nós temos uma grande tarefa hoje, muito importante, uma tarefa básica, inicial, que é erradicar o analfabetismo completamente no território da Bahia. Eu acho que vamos estar muito juntos nessa luta. Bom, a primeira referência, naturalmente, é a importância dos conselhos de educação. Os conselhos de educação municipais, como também o estadual e o nacional, eles falam em nome do Estado para a sociedade. E em nome da sociedade, eles fazem a interlocução com o Estado. E nesse momento nós estamos em franca interlocução, porque estamos elaborando os planos de educação. O Plano Nacional de Educação, que foi finalmente ontem, ele foi aprovado no Senado e agora já vai para o presidente fazer a sua sanção. E também nós temos de considerar que agora é a nossa tarefa de organizarmos o nosso plano estadual de educação e os planos municipais de educação. Cada município tem nesse momento a obrigação de fazer uma espécie de antecipação de futuro, porque é preciso uma educação que vá, de fato, significar para daqui a mais ou menos 10 anos. Portanto, é uma antecipação de futuro, é um planejamento. E todo planejamento, naturalmente, vai trazendo responsabilidades, tanto quanto vai prometendo qualidade, ao tempo em que também garante equidade na educação. E isso nós precisamos. Precisamos dessa equidade porque todos nós temos os mesmos direitos básicos e, entre eles, esse direito à educação plena, conveniente, aquela que de fato prepara o cidadão para ter uma ideia de mundo e operar no mundo. Nós tivemos a honra, de ser convidados pela Giovânia
da UNCM Bahia para trazer a exposição aqui para esse evento. Então, ano passado nós comemoramos, né, os 25 anos da campanha, num evento, em 2024. Isso. Nós fizemos a primeira exposição em Recife, que foi uma das capitais onde a campanha teve seu início. E aí, essa exposição, a ideia é levar para todos os estados, né? E aí a Gilvânia nos convidou e aqui estamos com uma exposição reduzida um pouco, com o material da nossa memória, que a gente preservou nesses anos todos. Então nós temos os bonecões, que são instrumentos que a gente usa na luta. Professor Ronaldo, dirigente municipal de educação do município de Caém. Estou aqui também representando, além daquele município, aquele território, juntamente com outros dirigentes que estão aqui conosco, conselheiros, enfim, né, desse importante encontro da UNCM, uma vez que estamos falando dos conselhos, estamos falando também dos sistemas, estamos falando dos planos de educação, que por coincidência acaba de ser aprovado no Senado, e, portanto, os desafios para a próxima década. E nós, enquanto dirigentes municipais de educação, que somos responsáveis pela gestão, e também os órgãos de controle, como, por exemplo, a UNCM e tantos outros, somos responsáveis. É isso, em, de fato, estar discutindo, né, os destinos da próxima década de um plano de educação que, de fato, venha a atender às necessidades do nosso povo, uma vez que a educação tem esse papel transformador. Ai, Magno, é interessante demais chegar no último dia e ter aquele gostinho de quero mais, porque tudo foi preparado com muito carinho para fortalecer a atuação dos conselhos municipais de educação em cada canto da nossa Bahia. Pensar nessa educação de qualidade, com equidade, é de fundamental importância e é uma responsabilidade também dos conselheiros. Eu gostaria de frisar a importância dessa parceria com o Ministério Público, né, no estado da Bahia. Eu vou falar especialmente de Araci, no qual eu faço um trabalho alinhado com a promotora a doutora Patrícia Severina, que esse trabalho a gente vem colhendo bastante fruto, né? Porque Severina Patrícia, ela é aquela promotora atuante, que fortalece a atuação dos conselhos. Então lá nós estamos na reta final dos protocolos solicitados exclusivamente pelo Ministério Público. E isso fortalece também o trabalho da UNCM, porque a professora Gilvânia, né, participou junto conosco dessa elaboração tão importante que vai fortalecer ainda mais os conselhos municipais. E nós estamos em um ano muito atípico. Nós estamos aí com o Plano Nacional de Educação, os planos municipais de educação batendo na porta. E nós, conselheiros, precisamos participar ativamente dessa construção, mas com propriedade. Então, o encontro da UNCM foi a oportunidade que todo presidente de conselho teve para participar e fazer a diferença no chão do seu município. E o interessante é que o trabalho da UNCM não é só fortalecer os conselhos municipais de educação, mas fortalecer também os dirigentes municipais de educação. Porque o conselho, ele precisa ter essa articulação dentro do próprio município. Porque a nossa intenção é fortalecer cada vez mais uma educação de qualidade com equidade. Porque o papel do conselheiro é olhar a gestão municipal e contribuir com a gestão, né? Não do ponto de vista apenas da fiscalização, mas do acompanhamento mesmo. Então a gente entende que é uma responsabilidade grande, a gente tem bons profissionais na Secretaria de Educação, que é de fato onde o conselho dá o suporte, mas a gente entende também que o papel do conselho justamente é esse acompanhamento. Então eu entendo que é de uma responsabilidade muito grande. É motivo de muita alegria para nós, conselheiros de educação do estado da Bahia, né? O nosso seminário estadual, que representa o maior encontro de formação, como tem sido, né, dos conselheiros do estado da Bahia. Nessa oportunidade aqui no 20º encontro, a gente vai estar também com uma mesa tratando do fortalecimento de um outro colegiado, que é o CACS Fundeb, né? O CACS Fundeb foi acolhido pela UNCM em 2019, né? Foi aprovado
pelo Conselho Pleno da UNCM a incorporação do CACUS Fundeb também nesse processo de fortalecimento dos conselhos de educação. Então hoje o CACUS Fundeb faz parte desse movimento da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Na oportunidade aqui nesse encontro terá uma mesa, né, que também teria uma participação do Tribunal de Contas, mas por motivo maior não foi possível, mas o Tribunal de Contas do município garantiu que vai realizar ainda esse ano, né, um evento específico para o CACUS Fundeb, que será ou aqui na cidade de Salvador, na capital, ou no interior, ou naquele local que a UNCM assim designar, e vai estar sendo promovido pelo Tribunal de Contas do município um evento específico para os CACUS Fundeb, para complementar a lacuna que deixou aqui pelo TCM por um motivo fortuito, né? Não vai poder haver aqui nesse evento ainda a participação do Tribunal de Contas do município como estava previsto. Em um momento histórico e importante com a aprovação do Plano Nacional de Educação que ocorreu no dia 25 ali no Senado Federal. Então parabéns à UNCM por casar essa agenda com a aprovação do PNE, e o evento ele é bem atual, atualíssimo, porque está discutindo exatamente sistemas municipais, estadual e nacional de educação, plano nacional de educação e os planos decenais para a próxima década. E aí a gente fica feliz porque temos mesas riquíssimas, mesas discutindo o financiamento da educação, atuação dos conselhos, dos fóruns municipais, para que a gente esteja cada vez mais preparado. Eu costumo dizer que tanto Gilvânia quanto Anderson também, e daqui a pouco temos a agenda da Undime, eles estão fazendo sempre formação inicial e continuada com seus membros, né, das suas organizações. E isso é fundamental para que a gente continue na ativa, atualizado e possa construir a educação pública de qualidade na Bahia. Como esse, ele é extremamente importante porque ele marca aquilo que todos os conselheiros defendem: a plenitude da democracia. É um espaço democrático onde todos os conselheiros podem expressar verdadeiramente aquilo que percebem nos seus municípios. Então trazem seus anseios e aqui tem a oportunidade de discutir numa coletividade imensa, com os territórios, uma representatividade muito potente, onde a gente pode assim expressar aquilo que os nossos munícipes anseiam. Eu, por exemplo, trago do meu município, Camaquã, anseios diversos. E aqui eu consigo transportar isso para uma coletividade e assim levar de volta tudo aquilo que a gente almeja, que é pensar numa educação pública, de qualidade e verdadeiramente plural. Nós entendemos que esse encontro ele vem num momento fundamental. Nós ganhamos um grande presente que no primeiro dia do encontro o PNE foi aprovado. Então a gente está com um tema totalmente sintonizado com tudo que está acontecendo no nosso país, no nosso estado e na nossa região. Então a UNCM vem cumprindo com todo o seu papel de estar auxiliando os conselhos municipais a estarem fazendo e exercendo o seu papel como fiscalizador, né, como os órgãos que justamente regularizam essas grandes políticas públicas nos municípios, e vem justamente lutando, né, e combatendo qualquer tipo de não alinhamento com a grande política nacional. Afinal de contas, a gente entende que isso tem que estar totalmente vinculado às políticas nacionais, às políticas estaduais e às políticas municipais. E assim, lá em Conceição do Almeida, no ano de 2026, nós tivemos o Creche Sem Férias, que no mês de janeiro a creche Antônio Ribeiro Falcão, ela funcionou, que foi uma deliberação do Conselho Municipal de Educação, e a secretária de Educação entendeu da importância, junto com a prefeita Renata, e implementou o programa. Foi um programa de sucesso, a gente conseguiu ter, durante o período de janeiro, as crianças tendo atividades lúdicas na creche, e finalizamos esse programa com um grito de carnaval. Essas crianças saíram pelas ruas da cidade. Então, assim, foi um programa criado dentro do Conselho Municipal de Educação, da importância de termos a sociedade civil organizada, deliberando, apoiando e também aconselhando a gestão, que esse é o nosso papel também, além de fiscalizar, propor esses indicativos. Então, em 2025, nós fizemos essa ação, muito preocupados, porque nós temos uma fábrica no município onde as mães trabalham durante o período de janeiro, e a importância de com quem essas crianças ficariam. Então, criamos essa deliberação, foi aprovado esse programa e foi um sucesso na cidade de Conceição do Almeida.
Falar de conselho, Magno, para mim é uma honra, porque Barrocas vem se estruturando com os conselhos municipais, em parceria com a gestão do Sistema Municipal de Ensino e também fortalecendo essa parceria com a comunidade escolar como um todo, né? Eu costumo dizer lá no município que conselho escolar, conselho municipal de educação também, é como se fosse uma Câmara Municipal de Vereadores dentro da educação, é quem faz as normativas e que todo o sistema precisa seguir essa normativa porque é um colegiado que tem respaldo para tal. Ser conselheiro é ter responsabilidade com a educação do país e do município onde você mora. Esse evento da UNCM, o 28º, é um momento da gente discutir o que está na pauta, na agenda hoje, que é a questão do novo plano, do plano estadual da Bahia e dos planos municipais. Então a gente tem compromisso com o futuro da educação, com as crianças que estão aí, e com educação de qualidade, com equidade, com justiça social, e não esquecendo que a educação não é ilha, ela tem que estar acompanhada de outros processos, né, como está lá no artigo 6º da Constituição. Portanto, Magno, para mim, esse momento aqui é riquíssimo e vai e deve nos levar a mais engajamento ainda, para poder garantir o futuro de quem está chegando. Isso mesmo, Magno. Eu queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui na Bahia, o estado que eu nasci, para poder falar de um assunto que é muito caro para mim, para a campanha, que é o direito à educação. Hoje de manhã, na mesa que eu participei, no painel, a gente estava falando sobre os desafios de ter uma construção participativa da sociedade, dos conselhos municipais, Conselho de Alimentação Escolar, do Fundeb, para a construção de planos municipais de educação que sejam efetivamente o que a gente gostaria que tenha para o futuro desses 10 anos dos municípios baianos, todos os municípios que estão aqui presentes. O encontro ele é de fundamental importância para nós que fazemos educação e falar não só do último dia, mas na sua totalidade, é onde nós buscamos aqui um pouco mais de conhecimento para que a gente possa estar repassando ao nosso público dentro da nossa cidade. E isso muito nos fortalece, não só como dirigente municipal, mas também aos nossos conselheiros. A cada vez que nós aqui participamos, ou até em outros congressos, outras situações, isso vem sempre somar para que a gente possa também estar avançando dentro ali do nosso território, dentro do nosso município. Então eu vejo de suma importância para todos nós. É super importante esse encontro, a gente vir aprender, compartilhar as nossas experiências, e entender todo esse processo social que está por trás dos conselhos municipais de educação. É um desafio, é meu 2º ano que eu estou aqui na UNCM. Esse ano eu deixo o conselho, a presidência do conselho municipal, mas espero ter deixado um legado para eles com todo o aprendizado que eu tive aqui.